E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês antes de começar esse vídeo. Será que é bom a gente querer agradar todo mundo? Eu quero falar nesse vídeo hoje sobre a necessidade que nós temos de querer fazer tudo por todo mundo, agradar todo mundo e muitas vezes abrindo mão das nossas próprias vontades, tendo dificuldade de dizer não. E o quanto isso pode ser prejudicial. É um defeito querer agradar? Não. Agradar as pessoas é importante, é bacana, até porque, né, é para manter um bom convívio, a gente consegue sermos pessoas queridas através daquilo que a gente faz pelos outros. Mas o problema é quando isso passa de algo espontâneo, que faz parte de nós, para algo obrigatório, que eu faço para ser aceito em um determinado lugar, né? Nós, como seres humanos, irracionalmente, nós temos a necessidade de sermos amados, de sermos aceitos, escolhidos, né? Pode ser fazer parte de um grupo, de querer ser aceito por alguém. Só que, se pararmos racionalmente para pensar, isso é impossível. Não tem como eu agradar todo mundo, porque às vezes eu agrado um e acabo desagradando o outro, a minha opinião não é a mesma do outro. Enfim, é um círculo sem fim. Então, racionalmente isso não é possível, né? Mas a nossa cabeça fica ali pensando em todas as formas de querer ser perfeita e agradar todo mundo. O que eu fico pensando assim sobre isso? Porque para mim foi um grande exercício e tem sido dia após dia um grande exercício pensar sobre isso. Porque será que vale a pena eu estar com um grupo de pessoas ou querer fazer parte desse grupo de pessoas se eu não posso ser quem eu sou? Né? Se eu não posso ser autêntica, se eu não posso, sei lá, dar minha gargalhada alta, se eu posso não fazer as minhas piadas, se eu não posso ser quieta, enfim, se eu não posso ser eu. Né? Será que eu preciso vestir uma máscara? Será que vale a pena eu vestir uma máscara e fingir ser alguém só para agradar outras pessoas? E eu não tô dizendo aqui que a gente não deve ouvir ninguém, que a gente não deve agradar ninguém, não é isso, né? Até porque a gente precisa pensar que todos os seres humanos são diferentes, né? Nós somos criados de forma diferente, cada um é um ser único, com valores únicos, né? Então eu não posso querer que o outro seja aquilo que eu quero e pronto. E isso também tem uma questão de olhar nas duas vias, né? Se eu tô sendo a pessoa que quer agradar todo mundo para ser aceita, ou se eu tô obrigando alguém a abrir mão das coisas dela para que eu a aceite. Então, você entende que é uma via de mão dupla? Então a gente precisa parar e pensar sobre isso. Eu sou o oprimido ou sou o opressor nesse caso? Né? Então, mas a gente não vai falar sobre isso agora, a gente vai falar sobre essa questão de parar a nossa vida, sabe? Pelos outros, por aquilo que as pessoas vão falar ou deixar de falar. A verdade é simples, elas sempre vão falar. As pessoas, elas sempre vão criticar, seja lá o que for. Você deu o seu melhor, elas vão te criticar. Você fez da melhor forma, quis agradar, elas vão te criticar. Então, assim, escolha quem você quer agradar, escolha quem você quer ouvir. Não são todas as pessoas que vão ser assim, entende? Não para a sua vida porque alguém falou algo sobre você, porque elas vão falar. Né? Se preocupe em agradar aquelas pessoas que se importam, que te amam, que estão com você o tempo todo. Né? Aquelas pessoas que conhecem a sua jornada, que estão ali com você, independente dos seus defeitos e qualidades. Que quando você errou, ela estava lá, ela te apoiou, ela te falou, olha, não é legal isso, entendeu? Ela esteve ali independente de qualquer coisa. Então são para essas pessoas que a gente tem que dar ouvidos. Porque às vezes a gente dá ouvidos para quem a gente mal conhece, né? Ouvidos para quem fala alguma coisa na internet, algum seguidor. Gente, entenda uma coisa, as pessoas que nos seguem, e eu não tô falando isso de uma forma ruim, ok? Eu tô falando que as pessoas que nos seguem, cada um tem a sua história. Só que elas não conhecem 100% a minha. Então, como eu posso dar ouvido para alguém que mal me conhece? Entende? Então, assim, eu tenho que escolher dar ouvidos e querer agradar as pessoas que estão do meu lado. Existe uma Roberta vivendo offline, existe uma Bruna, existe uma Rafaela, existe uma Giovana, existe uma Gabriela, existe um Bruno. Existe alguém vivendo offline e só as pessoas que estão do seu lado com você todos os dias vão entender algumas coisas que quem está na internet não entende. Então, sabe, a gente precisa saber diferenciar isso, a gente precisa saber escolher isso, escolher bem essas pessoas, certo? E aí, o que acontece? Existem algumas consequências de a gente querer agradar o tempo todo mundo, porque, como eu já disse, é impossível, não dá.
E quando a gente se esforça tanto, a gente gasta tanta energia para agradar as pessoas, acontecem algumas coisas que não são tão legais, como nos tornarmos pessoas inseguras, pessoas depressivas, ansiosas, a nossa autoestima cai lá embaixo, né? Nós não temos condição de decidir por nós mesmos. Eu sempre preciso de alguém para escolher por mim, para decidir por mim, para aprovar o que eu tô fazendo. Eu não consigo identificar os meus próprios gostos, porque eu sempre abro mão deles pelo outro. Então, tipo assim, parece coisa boba, mas eu não sei nem que estilo de música eu escuto, ou que filme que eu gosto, porque eu sempre deixo o outro escolher por mim, né? Então, são pequenas coisas que podem se tornar grandes numa grande quantidade de vezes de tempo. Não consegue dizer não. Às vezes até consegue, mas tenta se justificar o tempo todo. Se culpa o tempo todo das coisas erradas que acontecem. Então, tipo, ai, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse feito, ou se eu tivesse feito, ou se eu tivesse falado. Então, para de se cobrar. Ou é aquela pessoa que tem a necessidade, se torna aquela pessoa que tem a necessidade de mostrar o tempo todo que é bom em alguma coisa, né? Quer ser visto, quer ser lembrado. E a gente tem que entender que as pessoas certas, você não precisa se esforçar tanto assim, ok? E como é difícil a gente acabar identificando isso, o que a gente pode fazer é procurar ajuda. Procurar ajuda de um profissional quando isso passa, né, além daquilo que a gente consegue ali ajustar. Procurar ajuda de um psicólogo comportamental, por exemplo, ele vai poder te ajudar a fortalecer a sua autoestima, a moldar as suas crenças limitantes, a entender o que está acontecendo. Então, como eu já falei em outros vídeos, é importante a gente entender que procurar ajuda não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, é força. É você entender, é amor próprio, é você entender que, pô, eu me amo, então eu sei que eu preciso de ajuda, eu preciso me cuidar, né? Então não tenha medo de pedir ajuda. Se você tá achando que você tá perdido nessa coisa de agradar todo mundo e não consegue sair disso, procura ajuda de alguém que tenha mais experiência que você, de um psicólogo, de um profissional, entende? Que possa te ajudar, né? Se a gente parar para pensar, viver de forma abundante, da forma como que Deus nos criou, é viver para ser quem nós somos, quem nós nascemos para ser, com propósito, conhecendo a nossa identidade e não usando uma máscara para ser aquilo que o outro quer, para fazer com que as pessoas gostem de mim, eu coloco uma máscara e visto ela para que as pessoas me aceitem. Tá errado. Deus nos criou para sermos autênticos. Você precisa ser autêntico, você não precisa carregar uma bagagem extra, sabe? Por causa de outra pessoa. Então, seja aquilo que você é, seja autêntico. Pode ter certeza que isso vai ser muito mais leve. Quando eu resolvi largar essa bagagem da minha vida, muita coisa mudou. Foi fácil no começo? Não, mas assim foi libertador. Então eu te convido hoje a largar essas bagagens extras da sua vida, tomar o controle e parar de querer agradar todo mundo. Às vezes dizer não é importante e ajuda bastante, tá bom? É isso que eu queria passar para vocês, espero que tenha ajudado e até a próxima, gente. Muito, muito, muito obrigada. Até mais!